Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Neste domingo de Páscoa, estamos aqui para celebrar a Jesus. Cristo vive. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor e fazê-lo agora em espírito e em verdade. Abra seu inário no hino de número 272 e vamos proclamar que Cristo ressuscitou. Cantemos. Meu irmão, minha irmã, feche seus olhos, vamos juntos falar com o Senhor. Pai Santo, como é bom estarmos na Tua presença, especificamente nesta hora, neste tempo, para prestarmos o nosso culto ao Senhor. Nesse dia tão especial para toda a cristandade ao redor da terra, nós juntos queremos comemorar a vitória do Teu Filho sobre a morte. Queremos celebrar a ressurreição. Como é bom, Pai, saber que a morte não pôde deter o Teu Filho. Como é bom saber que a morte não tem a última palavra na nossa história. Pelo contrário, com a vitória do Teu Filho, a vida prevaleceu. Não apenas vida, mas como a Tua palavra mesmo diz, vida abundante. Essa vida que nós esperançosamente aguardamos no Senhor. E celebramos neste tempo a Tua palavra que nos chega, a oração que é feita, as músicas entoadas, o tempo, Pai, de culto, de celebração na Tua presença. Recebe-nos, Pai, diante de Ti. Recebe a Tua igreja diante do Senhor. Tudo isso nós pedimos, agradecidos, no nome daquele que venceu a morte, o Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Abra comigo agora o seu inário no hino de número 42 e vamos juntos cantar do grande amor desse Deus. Vamos exultar, vamos louvar, porque Deus deu seu Filho bendito por mim e por você. Vamos juntos adorar ao Senhor.
minha irmã, a liturgia do culto nos coloca diante da bênção e do privilégio de lermos a palavra de Deus. O trecho que está separado para a nossa leitura e instrução desse momento se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Nós leremos a porção que está inserida entre os versos 34 a 43. Eu peço que você abra a palavra do Senhor e procedamos então à leitura do trecho indicado, Atos 10, dos versos de 34 a 43. Vou passar a fazer a leitura e você me acompanhe aonde você está nessa circunstância de culto, nessa bênção de união pelo mundo virtual que Deus nos tem permitido. Diz assim o registro de Lucas. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. E é nesse ambiente que é sugerido e que é motivado pela leitura da palavra de Deus, nós vamos cantar, meus irmãos, o cântico que está aí registrado no hino 128 do Inário Novo Cântico. Comunhão preciosa. Cantemos, pois, em louvor ao nosso Deus.
comunhão preciosa. Como é bom um tempo de oração e saber que Deus está perto, que Jesus está perto, que o Espírito Santo habita em nós, que Deus ouve as nossas orações. Coloque a sua vida diante de Deus, mas eu gostaria também que você pudesse orar por alguns motivos de oração que eu quero trazer à sua consideração. Vamos orar pela família de nossa querida irmã Elzis Clear. Deus chamou a sua presença, o paizinho dela, o presbítero Romancir, pedimos o consolo do Espírito Santo para essa família bendita do Senhor. Presbítero Romancir, um servo de Deus que serviu em muitos lugares, sempre sendo um referencial, não só de retidão, mas de compromisso com o Senhor. Ore também pelo Luiz e pela Luciene, que são amigos do Eduardo e da nossa querida Mari, estão esperando a chegada do seu filho, da sua filha, Luísa, e eles vão precisar ficar em quarentena logo depois desse nascimento. Vamos pedir a Deus que ordene as circunstâncias, porque não vivemos tudo o que queremos, mas Deus age da maneira que Ele quer, e a gente precisa acreditar nas intenções de Deus, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A Célia Paradela nos falou de suas irmãs que têm uma escola, NAU, e a gente sabe que nesse tempo de tanta balbúrdia, de tantas mudanças, os empresários, eles vivem lutas intensas. Vamos lembrar de colocar este povo diante do Senhor. Mas também a Lúcia Jobim, que é uma amiga da Rita Gabriela, uma enfermeira, uma profissional da enfermagem, que ela foi contaminada, ela foi infectada e precisa muito das nossas orações. E nesse momento, queria convidar você também a orar pelos profissionais de saúde. Na nossa igreja nós temos vários médicos, dentistas, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, gente que está compromissada com o atendimento das pessoas. Célio de Senatores, o presbítero, também pede que oremos por sua amiga Alda Maria, que vai precisar passar por uma cirurgia. E vocês sabem da dificuldade que nesse tempo. E a cirurgia de Alda é uma cirurgia delicada. Mas também vamos agradecer a Deus, porque o Senhor concedeu ao Daniel e a Kênia Baraúna o seu primogênito. Nasceu o pequeno Felipe. Vamos pedir a Deus que continue a abençoar o seu povo. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos e de chegarmos à Tua presença. Obrigado, Senhor, por saber que o Senhor ouve as nossas orações. Por isso nós queremos colocar diante do Teu altar os motivos aqui trazidos e aqueles que cada um, no recôndito do seu lar, falando com o Senhor nessa hora, leva a Tua presença. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, o país, o mundo neste momento de pandemia. Que haja cura, Senhor, que possamos vencer esse momento. Muda a nossa sorte. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Agora o coro Marcelo Ganter tem um presente para você. Ouça essa música, mas ore a letra que nós vamos cantar e se aproprie dessa verdade. Aleluia, Cristo vive.
celebrar a vida, de comemorar a bênção do Senhor sobre nós. Os aniversariantes dessa semana, membros da nossa igreja, no dia 14 é o Armando Aristides Cardoso, a Marli Alves Lima Silva, a Helena Gonçalves Francisco, no dia 15, a Samanta Vieira Rodrigues, o Luciano Fernandes da Silva, no dia 17, a Berenice Correia Maciel, a Fernanda Venturi Canzian, finalmente no dia 18, Paulo Ganzaroli Monteiro de Almeida, a Sofia Campos Gramático, o André Duarte Glória, o Ian Werner Celal e o Eduardo Ribeiro Rodrigues. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus a bênção, o cuidado renovado do Pai sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs. Feche seus olhos, vamos falar com Deus uma vez mais. Pai Santo, obrigado. Obrigado pela vida renovada, obrigado por mais um aniversário dos teus filhos e das tuas filhas. Obrigado porque neste tempo de culto nós podemos agradecer pela vida. Nós podemos agradecer pelo teu cuidado em todo o tempo, ainda que os tempos, Pai, o momento seja difícil, seja complicado, sabemos que podemos te agradecer. Sabemos que podemos e devemos reconhecer o teu cuidado ao longo da nossa história. De modo que quando agradecemos ao Senhor e oramos pedindo a bênção sobre os teus filhos e as tuas filhas, estamos reconhecendo o teu poder, reconhecendo a tua maravilhosa graça, reconhecendo, Pai, as tuas boas mãos que permanecem abençoadoras sobre nós. Abençoa, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas, que os novos anos que virão sejam repletos da tua graça e do teu cuidado. Tudo isso, Senhor, te pedimos e te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Deus. Vamos juntos cantar a primeira estrofe do hino 396, celebrando um ano mais de vida. Eu queria, meus irmãos e minhas irmãs, aproveitar esse momento para relembrar algumas coisas, algumas verdades, algumas experiências que são conhecidas e que tanto fazem bem ao nosso coração e a gente não pode delas se separar. Eu queria tratar um pouco e brevemente do que é adoração, do que é louvor e do que é consagração, que é o momento que estamos aqui preparando-nos para participar. Adoramos a Deus, a igreja sabe disso. Adoramos ao Senhor pelo que Ele é, pelos seus atributos. Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é justo. São características dos atributos de Deus. Adoração é reconhecer na nossa vida, na oração, na nossa maneira de expressar o nosso vínculo com Deus, reconhecer esses atributos da sua essência, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz na minha vida e na sua vida. Nós louvamos a Deus pelo cuidado que Ele nos dispensa, pela proteção que não nos tem faltado, diante mesmo do ambiente de perigos que estamos aqui atravessando. Deus é bom. Por exemplo, louvamos a Deus pela sua bondade. Louvamos a Deus por aquilo que Ele faz na minha e na sua vida. Mas eu queria, e aí eu quero dizer que essa é a maneira como eu entendo. E eu quero que você fique, como sempre, livre de achar que eventualmente não é exatamente isso. Mas nós consagramos a Deus as nossas ofertas, as nossas vidas, por aquilo, meus irmãos, que Deus não é.
Eu queria que você pensasse nisso. Esse momento de consagração, eu sempre penso assim, ainda bem que Deus não é dizimista. Ainda bem que ele não é dizimista. Porque se ele me desse, meus irmãos, 10% do perdão, apenas 10% que eu preciso, como é que seria a vida do Eduardo Gouveia? Eu fico pensando se Deus me desse 10% de bondade, 10% de paciência, 10% da sua companhia. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu participo, e eu estou compartilhando essa minha experiência com você, do momento de consagração, eu estou dando gratidão a Deus por aquilo que Ele não é. Ele não é limitado como eu e você. Pois o seu amor para conosco é 100%. A sua misericórdia para conosco é 100%. A consagração, meus irmãos, ela tem que ser 100%. Essa é a ideia que temos de agradecer a Deus por aquilo que Ele não é igual a nós, mas queremos, irmãos, através do dízimo e das ofertas, representar o nosso desejo de consagrarmos a nossa vida 100% ao Senhor. Por isso, se você tem essa compreensão, se você deseja caminhar nessa direção, viva esse momento de maneira intensa, ainda lá no seu espaço, onde você estiver, em casa, com os amigos, com alguém que você possa ter ao redor. Isolados como estamos, unidos somos igreja. E é momento de consagração, de dízimos, de ofertas, mas, sobretudo, das nossas vidas ao altar do Senhor. Portanto, compreendendo esse ambiente e querendo participar dele com toda a plenitude, nós vamos cantar o cântico que está inserido lá no nosso Inário Novo Cântico, o cântico 274, Morto e Ressurreto, nesse ambiente onde a igreja está aí celebrando a vitória do Senhor sobre a morte. Vamos então, meus irmãos, depositar dízimos e ofertas na perspectiva da orientação que recebemos na conta da igreja, mas, sobretudo, que você agradeça ao Senhor por aquilo que Ele não é dizimista, e que você se utilize desse veículo de dízimo de ofertas para consagrar você, se consagrar integralmente à obra do Senhor. Que possamos experimentar essa realidade nesse contexto de consagração de dízimos e de ofertas. Que Deus assim nos abençoe. Cantemos, pois, como já anunciado, o hino 274 do Inário Novo Cântico, Morto e Ressurreto. Que Deus te abençoe.
Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua provisão em nossas casas. E a ti dedicamos, Senhor, esses dízimos e ofertas que têm sido administrados a ti por depósito ou por transferência, como o cenário tem nos permitido, ó Pai. Mas é uma prova incontestável de que a tua igreja está viva, tu continuas no comando e, a despeito das circunstâncias, rogamos a ti que intervenhas para que seja breve, Senhor, e que logo, logo possamos caminhar até o gasofilácio, em sua casa de oração, como sempre fazíamos, ó Pai. Nós declaramos que tu és Senhor de nossas vidas, que tu és soberano, continuas no controle e é bom em todo tempo, Senhor. Ser conosco e, como rememoramos na data de hoje, Cristo vive e reina para sempre. Em teu nome, em nome de Jesus, amém. Sangue me lavou.
abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, pois quero ler com você a partir do versículo 13, esse texto que nos fala dos discípulos no caminho de Emaús. Diz a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. É tempo de Páscoa, é tempo de celebração, é tempo de nos recordarmos do que Jesus fez por nós. Mas por esses dias caiu em minhas mãos um texto de um escritor já famoso, com livros inclusive que são best-sellers, Fritjof Capra e Hazel Henderson escreveram um texto trazendo lições que essa pandemia há de nos deixar. E a primeira conclusão que ele chega é que nós vamos viver a partir de agora num mundo diferente. E a gente precisa entender os impactos que este novo coronavírus nos traz. O planeta ele está nos ensinando o que é essencial. Na verdade, a gente precisa ser conduzido para uma ampliação da nossa consciência humana. E aí nisso, a gente, na verdade, nesse tempo está vendo ruir teorias falsas, não só de progresso, de desenvolvimento humano. Eu queria que você refletisse sobre alguma dessas coisas, como, por exemplo, na política. Nunca esteve tão exposta às políticas míopes por levarem a rupturas sociais, à desigualdade, à pobreza, a doenças mentais, doenças até físicas, a dependência química, a falta de confiança nas instituições, na mídia, na academia e até na ciência. E, por favor,
Não reduza isso que eu estou lhe falando a um discurso político desse momento. Nós estamos vivendo assim. Se eu vou pensar na saúde, é curioso que agora, nesse tempo, foi inserido no sistema de saúde um componente que deixou em segundo plano a relevância de cirurgias, a relevância de tratamentos, feridos por arma de fogo, que antes nos assustavam, a gente hoje quase que não ouve falar. Paciente vivendo outros riscos de morte. Há um verdadeiro chacoalhar no sistema de saúde, não é só nosso, não, mundial. Se falar na natureza, a gente há de se lembrar e precisa se lembrar que há anos se fala sobre as consequências nefastas na natureza de sociedades que são insustentáveis como nós vivemos e sistemas de valores que são corruptos. Ao mostrar que a ganância dos poderosos e a falta de sensibilidade dos povos faz questão de não ouvir as advertências, nem perceber os sinais de um planeta que chega a agonizar. O homem invade ecossistemas, os destrói, subverte, mata, e aí vírus são criados, vírus são liberados, vírus são transmitidos. Se eu for falar na mídia, os maiores conflitos hoje não são militares, não são guerras, mas são aqueles que movem o ambiente da propaganda pela internet, dos ciberataques e de tudo aquilo que a gente pode ver e receber e somos incapazes de absorver tudo. Nunca nossas imperfeições estiveram tão expostas como nesse momento. Nunca vimos falar de tanto de racismo, de ignorância, de teorias de conspiração, de xenofobia, de procurar atribuir uma culpa em alguém, de preferência no outro, da hipervalorização da tecnologia, volto a falar, em detrimento das relações, na confusão entre economia, dinheiro e o que é riqueza realmente, uma cegueira induzida por teorias, e a gente hoje, o que chega no seu celular, na sua casa, quantidade de sábios, de cientistas, de doutores em tantas as coisas, e que cada um bate cabeça com o outro, porque todo mundo quer ter a verdade, apesar de não tê-la. Nunca se ouviu tanta sandice tecnológica, científica, espiritual e econômica. O fato é, todo mundo quer ter a resposta, mas não sabe nem direito qual é a pergunta. Não sabe nem o que precisa ser revisto. E essa pandemia vai nos obrigar a rever a nossa própria vida, os nossos valores, os nossos projetos e intenções. Alguns já estão lidando com isso e outros precisarão lidar com o sofrimento nesses problemas econômicos que já estão vivendo. Outros precisam lidar com a dinâmica do tempo. Quem não podia ficar em casa, agora pode. Quem não conversava, agora tem que conversar. Quem não tinha tempo, agora tem. E tem gente até sofrendo por causa disso. Mas saiba que um dia esse isolamento ele vai acabar. E o que vai resultar disso na sua vida? Como é que a sua vida vai ser impactada por esse momento na sua história? Como você vai viver a partir daqui? Veja bem, esse texto que você leu, você sabe, acompanhou a leitura comigo, ele vem no contexto da Páscoa, o sepulcro vazio, a mensagem dos anjos. Jesus aparece, você viu aqui no caminho de Emaús, Jesus apareceu em Jerusalém, depois Jesus ascendeu, e esse texto de Emaús é uma transição entre a Páscoa e o Pentecostes. As coisas ainda não estão claras, houve uma ruptura para esses homens que aqui estão. O passado já não vale mais. Aquilo de um projeto de vida, o que aconteceu, o que os levou àquela situação? Não sei, para alguns talvez a decepção. Os discípulos aqui, acho que eles estavam frustrados, porque naquilo que eles creram, seguiram e investiram suas vidas, deixou de existir. Jesus morreu. Eles apostaram a vida num projeto que naquele momento talvez eles acham que esse projeto tenha se esvaziado. Esses discípulos perderam a fé, eu acho. E a fé deles é por consequência do escândalo que foi a cruz. Na verdade, eu e você corremos o risco de perder a fé, de esfriar na fé, de cansar diante das cruzes que a vida se nos reserva. Diante de um momento como esse, que a gente não tem o que fazer, não tem força, não tem poder, não tem energia.
Das duas uma, você escolhe, ou você se recolhe, ou você se expõe a uma infecção que leva muitos à morte. Diante de uma pandemia, nossa vida arrumadinha, frustrada para alguns, ocupada, cheia de razão, ela se esvaiu como vento. Esses discípulos esperavam a restauração de Israel, mas na verdade eles não estavam vendo isso. Na verdade, eu tenho uma vida com Deus, eu sigo e estou trancado em casa. E Deus, o que vai ser do futuro? O que há de ser dos meus filhos? O que há de ser da igreja? O que há de ser da nossa cidade, do nosso país? Como nós vamos suportar esse depois? A nossa vida sofreu um bloqueio como na vida desses discípulos que aqui estão. Você viu aqui que Cleopas era um dos discípulos, sua mulher se chamava Maria, você viu isso escrito em João capítulo 19, 25. E a pergunta deles é essa: o que vai ser daqui para frente? E aí eles estão trilhando, na verdade, esse caminho. Não pensa que é um caminho de fé. Você há de se recordar que a recomendação de Jesus para os discípulos foi: permaneçam em Jerusalém até que sobre vós venha o Espírito Santo. E o caminho que eles escolhem é o caminho da desobediência. Eles saem de Jerusalém e vão na direção de Emaús. Eles estão indo para essa cidade que ficava a cerca de uns 12 quilômetros de Jerusalém. E essa cidade de Emaús, eu já contei para você, igreja, isso ela é uma igreja, uma cidade, que ela só aparece na história dos Macabeus. Ali era a sede da Revolução Armada. Era a sede daqueles cujo pensamento político de libertação de Israel era através da força. É o símbolo, Emaús é o símbolo daqueles que acreditam que no seu conhecimento, no seu poder, na sua capacidade, eles podem mudar a realidade. Se você continuar a se moldar pelo modelo que comecei a descrever, logo no começo dessa minha palavra, que Capra descreve, você vai descobrir que você está apostando no que acabou e nas coisas que precisam acabar, e mais do que isso, que estão lhe destruindo, porque o caminho de Emaús é querer voltar ao passado. Continuar a destruir o planeta é continuar vivendo do passado. É apostando nas mentiras que são divulgadas, é você viver a agonia e a incerteza de quem não tem amanhã. Você continuar nessa angústia de hoje, de se achar preso e condenado, e não crer numa libertação que Jesus veio lhe oferecer, é continuar no caminho de destruição. Todo mundo que buscar a Jesus como fosse poder, não vai ser bem sucedido. Esse é o caminho de Emaús. Esse é o caminho que muitos estão experimentando ainda hoje. Mas na verdade Jesus continua a mostrar o rosto misericordioso de Deus. Ah, Páscoa é ressurreição. Páscoa é ter a certeza que Jesus ressuscitou. Páscoa nos mostra que essa verdade tem implicações que são práticas, que precisa ter implicações práticas. A gente passa momentos como esse que parece que a vida parou, e a gente vive esse momento. Os discípulos de Emaús estavam vivendo um momento assim, mas Jesus tem muito a te ensinar. Ele quer te conduzir para o novo, ele quer te levar para um novo momento na sua vida, um novo estilo de vida. Por isso, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a Páscoa nos ensina que Jesus é presente e caminha junto. Veja aí no versículo 16 que nós lemos. Eles estavam impedidos de reconhecer a Jesus. As circunstâncias foram fortes demais. Eles passaram por momentos extremamente tensos. Aquilo que eles viram desmentiu o que eles acreditavam que iria acontecer. Aquilo que eles apostaram a vida deles, para eles não tinha dado resultado. Os olhos estavam impedidos de reconhecer a Jesus. E o projeto de Jesus era exatamente permitir que eles o reconhecessem na sua jornada. É no caminho, tentando ir para Emaús, que Jesus queria ser reconhecido por esses discípulos. E saiba você que não poder enxergar é o sinônimo de cegueira, e cego na Bíblia é sinal de ignorância, e olho é sinal de conhecimento. Lembra que Paulo, no caminho de Damasco, ele caiu e ficou cego? A meta de Jesus será sempre abrir os nossos olhos.
E o processo de discipulado de Jesus na sua vida, em qualquer área que seja, só termina quando seus olhos estão abertos. E a Páscoa nos ensina que Jesus é presente e caminha junto. Cegueira é para quem está absorvido pela realidade, acha que a vida se encerra nisso aqui. E é verdade, hein? A realidade ela pode nos cegar. E aí, nesse sentido, há alguns perigos na vida cristã que a gente precisa tomar cuidado. O primeiro deles é fugir dela, da realidade, é viver uma vida de alienação. E há muitos que chegam a dizer, o ditado popular, o que os olhos não veem, o coração não sente. Lê do engano. Porque você pode postergar o amanhã, mas ele vai chegar. Você precisa enfrentar tudo aquilo que a vida te reserva, tendo a certeza de que Jesus não só é presente, mas ele caminha junto contigo. Outro perigo na vida cristã é o excesso de realidade. É você que está vendo tudo e com uma boa percepção. É o máximo que você consegue, mas você não consegue enxergar a presença de Deus. E o convite para você é: veja o mover de Deus. Isso quer dizer a presença de Jesus. Nesse tempo novo, habitue-se à realidade de que Jesus é presente e caminha junto. Sabe por quê? Porque ele é Deus conosco. Ele é o Emanuel. Mas Páscoa também nos ensina que temos bases concretas para viver. Porque fé não é o dar um passo no escuro. Fé é a certeza de coisas que não se veem, mas fé é certeza. Mas tenha certeza que há algo na sua vida que é uma base concreta para você viver, que é a palavra de Deus. Nós encontramos Jesus nas Escrituras, ele é o intérprete das Escrituras Sagradas. Há pessoas que em tempos como esse, que estão vivendo, perdem as suas referências. É como se não tivesse alicerce. Se deixam levar de um lado para o outro. Os discípulos de Emaús estavam perdendo as suas referências. E aí o que Jesus faz? Se você não prestou atenção, leia o texto de novo depois. Jesus faz questão de mostrar para eles: olha aí, vejam os sinais da história. E o que Jeremias escreveu em Lamentações é fundamental na sua vida. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E Jesus os repreende por eles estarem querendo andar sem a história. E tem gente que vive assim. É como se a vida fosse uma tábula rasa. Não existe passado. Não existe a experiência com Deus. Não existe aquilo que você já aprendeu da maneira de Deus agir. Acha que a vida tudo começa do zero e o desespero toma conta. Quantas pessoas querem viver de novas experiências, diferentes e vivem frustradas, porque se esquecem ou não conhecem a história da salvação, não aprendem com uma história. E saiba você que uma das grandes críticas que Paulo faz aos coríntios é exatamente por eles se distanciarem da história, viverem de uma maneira que os teólogos chamam de epifânica. Tudo é na hora, querem ver acontecer, mas Deus fala através de Jesus, e olha como Jesus fala com esses discípulos no caminho. Ele recorda e reinterpreta as Escrituras. Jesus diz: os profetas disseram, vocês lembram? E diz o texto que ele passou por todos os profetas, que Cristo iria padecer e entrar em sua glória. Passou por Moisés e todas as Escrituras. E com isso o Senhor Jesus está mostrando: lembre-se que o que Deus falou na sua palavra se cumpre. Deus é aquele que promete e cuja fidelidade garante o cumprimento, disse o teólogo Moltmann. Lembre-se de uma coisa: quando faltar luz na caminhada, não se esqueça. E aqui eu quero trazer para você a leitura de alguns versículos de Hebreus, no capítulo 13, versículos de 6 a 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas,
Porque o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Não se esqueça, não se esqueça. A Escritura e a história nos ensinam e comprovam que Jesus realizou o que Deus pedia e prometia nas Escrituras. A palavra de Deus é e precisa ser referencial, infalível na sua vida. Ah, mas eu me sinto sem chão. A palavra é fundamento. Ah, eu não sei o que fazer. A palavra é luz para o caminho. Ah, o que será de mim? Deus continua no cuidado, porque nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus o determine. Mas eu ainda tenho uma terceira mensagem de Jesus nessa história de Emaús para você. A Páscoa nos ensina que nós encontramos Jesus também no gesto de partilha. E você vê Jesus sentado à mesa, partindo o pão. E no versículo 29, esses discípulos agora estão dizendo para Jesus: Jesus, fica conosco. E Jesus, ao desaparecer, como diz o texto, ele abre espaço na mente e no coração dos discípulos para que eles o reconheçam no partir do pão. Ah, irmãos, alguns querem ver nesse texto a comunhão ao redor da ceia, mas não é ceia, não. Isso aqui estão dentro de uma casa, é uma comida comum, é uma casa comum, com homens comuns, como é na sua casa, nas suas coisas, na família. E onde termina essa história? Jesus, ao desaparecer, eles levantam e voltam para a comunidade. Primeiro pedem para Jesus ficar porque era muito tarde, era muito longe, agora já não tem mais impedimento. Agora o que eu quero é voltar para a comunhão. Agora eu quero voltar para a igreja que está reunida lá em Jerusalém. Aí eles deixaram a comunidade para enfrentar a crise no caminho de Emaús, mas se eles não passassem por isso, eles não teriam tido a verdadeira experiência de Jesus. Ah, Jesus agora não precisa estar presente fisicamente, porque a lição foi aprendida. E aí com isso, você precisa lembrar na sua vida que a presença de Jesus, ela sempre traz comunhão, ela abre os olhos para a nossa correta interpretação da realidade, aquece o nosso coração e traz a comunhão entre os discípulos. Entre os discípulos. A gente precisa mais do que nunca, nesse tempo de isolamento, de gente que construa pontes entre as pessoas. Gente que tem a sua experiência pessoal com Deus, vivida e provada no meio da comunidade. Mas essa experiência de fé, ela exige maturidade, de gente que sabe o que quer e para onde vai. Porque sabe em quem tem crido e sabe que o Senhor é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Feliz Páscoa para você. Agora que você ouviu a palavra do Senhor, você é convidado a cantar. Mas esse canto é uma profissão de fé. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Vamos cantar juntos?
recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deixa eu falar com você uma coisa ainda. O coro Marcelo Ganter, hoje no culto vespertino, vai nos trazer uma abençoadora cantata de Páscoa. E você é convidado também a assistir essa cantata hoje às 18 horas no canal do YouTube de nossa igreja. E agora, o coro ainda vai trazer uma última mensagem para a sua vida. Ouça com atenção.